Olá galera, nesse vídeo aqui eu vou dar um exemplo de exercício de pintura utilizando fotografia como referência. Nesse caso aqui é um retrato, né? Esse tipo de exercício é muito interessante para a gente aprender como que a luz se comporta, né? Principalmente a questão das cores, como que funciona a cor, onde que está pegando mais luz, onde que está sombra, e um pouco da questão da forma também, né? Nesse caso aqui eu comecei o exercício marcando as manchas de iluminação ao invés de começar fazendo as linhas de contorno com esboço e tal, né? Isso no começo. Então, existe duas possibilidades, né? Nesse caso, da gente começar com linha ou sem. Nesse caso aqui, eu comecei com mancha, não que seja errado começar com linha, né? Em alguns casos, eu vou fazer esse exercício começando com as linhas de contorno mesmo. Uma coisa importante é a gente, de forma alguma, usar o conta-gotas na referência, né? Porque senão aí todo o aprendizado de cor que a gente teria com esse exercício vai embora, né? Não adianta nada fazer isso e usar conta-gotas na referência. Outra coisa importante é começar com a imagem pequena, igual a gente está vendo aqui. Eu não estou deixando a imagem muito grande, né? Tanto que eu coloquei uma do lado da outra e não estou usando nenhum tipo de zoom aqui, né? Só a Garga Valley deu uma mexidinha no zoom ali. Sim, não tô usando o zoom muito grande porque senão a gente dá um zoom ali e vê só um pedaço da referência, né? E aí às vezes você detalha muito aquela área, a hora que você volta para o tamanho normal que você vê a imagem toda, aquilo que você fez já não condiz tanto com o resto. Então é bom ir fazendo, pelo menos nessa parte aqui do começo, é bom ir fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, agora eu já estou ajustando o cenário. Aí eu venho, faço uns ajustes na cor do personagem, aí eu volto para a roupa, vou para o cenário, então é bom fazendo isso tudo ao mesmo tempo, porque a gente vai tendo meio que o controle de como que tá ficando, né? Ó, aqui eu já estou começando a ajustar as cores da pele, né? A forma em si, tipo, não estou preocupado ainda nesse momento aqui em deixar o personagem parecido com o da referência, né? Isso mais pra frente eu vou preocupar com isso. O negócio é entender como que a luz está funcionando, né? Como que está essa cor aqui na parte da luz, como que está ela funcionando na parte da sombra. Olha, em alguns casos, por exemplo, como eu estou fazendo tudo nessa mesma camada, é interessante você fazer uma seleção, né, para meio que recortar a figura ali, no caso, para separar o personagem do fundo. Então eu separei ali no canto ali o cenário, né? Aí eu vim e fui pintando ali sem a cor invadir o personagem. Eu comecei a pintar ali com um pincel retangular. Eu acho interessante, principalmente quando a gente começa esse exercício com manchas ao invés de linhas, é interessante você não utilizar um pincel redondo, porque como a gente está acostumado, no modo automático, o pincel redondo a gente vai querer fazer linha. Quando a gente usa algo que não é redondo, sei lá, seja retangular, quadrado, triangular, a gente já tira um pouco esse raciocínio de linha, já fica mais fácil pensar nisso como manchas de cor ao invés de linhas, né? Aqui vem ajustando também as cores do cenário. Uma coisa que às vezes é complicado achar aqui no Photoshop, sem usar o conta-gotas, né? Achar a cor direto, a cor exata como está lá, mas o raciocínio mais fácil para isso é você ir fazendo como se estivesse fazendo uma pintura tradicional ali mesmo. Você vai colocando a cor ali e vai misturando. Por exemplo, dá para perceber que aqui no ombro dele tem um tom azulado que é um reflexo do azul do céu, né? Já que a roupa em si ela é preta. Aí eu coloquei um tom azul ali que não é exatamente o tom que está lá na referência, mas já é algo próximo. E aí depois eu venho misturando as cores, sei lá, vejo que está um azul muito forte, então pego um cinza e passo de leve ali meio que para misturar, né? E aí eu pego essa outra cor que gerou ali com conta-gotas. E aí já vou ter um cinza mais próximo da referência. Então o negócio é ir misturando mesmo. Às vezes é difícil pensar em achar direto a cor ali no próprio Photoshop. Então o negócio é você jogando as cores ali como se estivesse jogando as cores na tela e misturando ali, adicionando outras cores, até chegar na cor mais próxima. Aqui no caso eu ainda estou usando esse pincel retangular. No caso desse exercício, eu foquei mais no rosto do personagem. A roupa eu não detalhei tanto, até porque ia tomar muito tempo para fazer toda essa textura que tem na referência. Né? Ah, eu não falei, essa referência é um personagem, o Ragnar, personagem do seriado Vikings. Então, como nesse caso é uma pessoa conhecida, então eu tentei, aqui mais para frente, deixar ele próximo da referência, né? Pra ficar parecido mesmo. Em alguns casos eu, sei lá, pego fotos aleatórias para fazer esse tipo de exercício. O foco ali é
entender como que funciona a cor, a luz, as texturas e tal. Então não precisa ficar de fato parecido com o personagem. Nesse caso aqui, ainda tá com a cara toda torta, mais pra frente eu tentei deixar ele mais parecido. Uma coisa que eu fiz aqui também foi inverter a imagem na horizontal, né? Tipo, de uma espelhada nela. Isso é interessante porque às vezes a gente acostuma a ficar vendo a imagem da mesma forma. Isso tanto nesses exercícios com fotografia, tipo nesse caso, mas também quando a gente está fazendo uma ilustração que não tem uma referência única nesse caso aqui, não, a gente para de perceber os defeitos quando fica muito tempo olhando para a imagem. Né? Isso é normal. Então, como não dá tempo da gente sair, dar uma volta e voltar para ver a imagem de novo, quando a gente gira ela na horizontal, né, dá essa espelhada, é como se a gente estivesse vendo outra imagem ali e aí a gente percebe muito melhor os erros que a gente não estava percebendo antes. Então uma coisa que eu sempre faço durante esses exercícios e durante o trabalho de ilustração também é ficar girando essa imagem na horizontal. E pode ver que eu ainda tipo, aumentei um pouco o tamanho da imagem, né? Ela já tá com um zoom maior, mas eu ainda estou tentando me limitar nesse tamanho. A partir do momento que eu conseguir colocar todas as informações com a imagem nesse tamanho, eu ver, não, beleza, aqui já não tem jeito mais. Aí sim eu aumento o zoom, né? E aí depois que eu vou vir colocando detalhes extras, assim. É bom a gente ter esse controle para não se perder. É uma coisa que acontece muito com meus alunos e acontecia comigo também no começo, que é isso, a gente está fazendo um desenho, uma ilustração ali, uma pintura, e você, sei lá, já faz o esboço, dá um zoom ali no olho, né? E fica ali meia hora ali caprichando, detalhando, colocando brilho, textura e tudo no olho. A hora que você volta o zoom, o olho tá lindo, o resto ainda tá totalmente no esboço. E muitas vezes a iluminação que você conseguiu colocar ali no olho está totalmente diferente da iluminação que você conseguiu colocar no restante, porque você não estava vendo a imagem como um todo ali. Então o ideal é você ir fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, aqui com a imagem desse tamanho, eu vou colocando todo tipo de informação que eu consigo ali. Estou pintando a barba, e aí eu estou tendo que usar um pincel muito pequeno e fazendo as pinceladas bem pequenas mesmo, para me controlar, não dar um zoom ali e fazer todo o pelo e tal. Então é interessante resolver, porque quando você já resolve, né, toda essa iluminação com a imagem desse tamanho, não tem o perigo de quando você dá o zoom para detalhar mais, a iluminação ficar totalmente diferente do restante, né? Porque você já fez isso, já resolveu esse problema, né? Aí colocando alguns detalhes, né, texturas ainda com esse mesmo pincel retangular. Eu fiz essa pintura e eu acelerei o vídeo, estou gravando o áudio separado, porque se eu fosse fazer tudo ao mesmo tempo ia ficar muito grande. Né? Então esse é um dos exercícios que eu passo para meus alunos do curso online de pintura digital. Quem quiser saber mais informações aí do curso é só acessar, se não estiver vendo esse vídeo pelo site, né, rainerpetercursos.com.br. Aí aqui eu já vou procurar um pincel com uma textura diferente, tentar resolver esse problema dessa textura na roupa dele, né? Que são tipo argolas de metal ali, então não tem como eu, tipo, teria ia tomar muito tempo ir fazendo argolinha por argolinha, como o caso aqui, o objetivo é o exercício para sacar ali a questão da iluminação e tudo mais, então não vale a pena fazer detalhinho por detalhinho, né? Ó, aqui eu já dei um zoom maior, né? Já estou começando a detalhar o rosto. E já como aqui já consigo ver mais informação da feição aqui do ator, né? Já vou tentar detalhar mais e deixar mais próximo da referência mesmo. Então já tem toda uma informação de cor e iluminação aqui. Uma textura, de certa forma, né? Que eu consegui fazer ainda quando a imagem estava menor, né? Aí agora é o momento para detalhar. Se lá no começo, que eu comecei a fazer aquelas manchas de cor, eu já faço esse zoom e começo aqui, a parte da imagem que eu não estou vendo ia ficar totalmente diferente, né? Eu vou ter que fazer vários trabalho extra, né, para tentar adequar o que está detalhado com o que não está, e muitas vezes eu tenho que refazer, né? O, o
o ator ali, o personagem está com bastante sujeira no rosto, e tal, então é interessante isso para fazer essa textura. No caso do como a figura masculina fica mais fácil, né? A gente tem mais liberdade para fazer essas texturas e tal. O rosto feminino já é mais complicado porque se você colocar muita informação, muita textura, não fica legal, né? Parece que que a personagem está muito velha ou então fica parecendo com o rosto de homem mesmo. Então é bom tomar cuidado com isso. Que no caso, esse Photoshop que eu estou usando já tem esse retângulo aqui, né? Com as cores aqui, né? Como se fosse um círculo cromático, só que aqui no caso é só na horizontal. Aliás, só na vertical, né? Aqui na direita e que tem essa área de cor. Esse aqui é o Photoshop CC 2014. As versões anteriores eu uso um plugin que chama Colorus, que aí ele tem o círculo cromático mesmo e facilita muito. Nesse caso aqui foi quando eu tinha baixado essa versão nova aqui, eu estava testando e aí até o momento eu ainda não tinha como usar plugin, né, nessa versão. Aí eu usei essa própria ferramenta que é a primeira vez que finalmente a Adobe colocou algo do tipo ali já no Photoshop, né? Então substitui o plugin que eu estava usando. Eu também ainda estou usando aqui o mesmo pincel que eu usei lá desde o começo, né? No caso aqui vocês podem ver que eu estou fazendo já numa camada separada, né? Essa nova camada de detalhes que eu estou fazendo agora. Uma coisa que eu faço sempre, que eu vou, às vezes eu estou pintando algo, isso tanto nos exercícios quanto numa ilustração mesmo, tem algo que eu não tenho certeza que vai dar certo, aí eu crio uma camada nova e vou pintando ali nessa nova camada. Quando eu vejo que dá certo, eu já junto na camada de baixo, porque eu não gosto de trabalhar com muitas camadas assim, porque eu perdia muito tempo procurando qual camada que eu tinha que fazer. Ah, eu vou pintar o olho nessa camada do olho. Aí eu ia pintava o olho, às vezes, eu vou pintar a pele, aí eu tinha que ir lá caçar a camada da pele. Ah, depois eu via que eu tinha pintado um detalhe do olho na camada da pele e aí já estava tudo bagunçado e não adiantava mais, né? Então, assim, eu vejo muita gente que consegue faz muito bem usando 500 mil camadas e consegue achar onde está tudo ali, né? Eu mesmo agrupando as camadas, separando, organizando, eu acho muito mais rápido pintar direto assim. Geralmente o que eu deixo separado é uma camada, tipo nesse caso aqui do exercício eu estou fazendo tudo na mesma camada, né, ali embaixo. Mas geralmente eu deixo, sei lá, o personagem numa camada e fundo em outra. Geralmente é assim. Porque aí eu consigo ainda mexer, às vezes para um lado ou para o outro, resolver alguma coisa da composição que não está funcionando. Mas eu, sei lá, 5 camadas ali é o máximo. A não ser que eu faça um trabalho que tenha a possibilidade de revisão, de muita revisão, né? Aí é bom deixar o máximo separado possível para o caso, sei lá, ou vai que o cliente pede para você mudar. Ah, o personagem está virado para um lado, vira ele para o outro, mas deixa o cenário do jeito que está. Aí se você ter tudo separado fica mais fácil, né? Ah, sei lá, muda só a cor da roupa. Mas mesmo assim, eu tento utilizar o mínimo de camada possível, né? Ó, aqui já dei um pouquinho mais de zoom para colocar um pouco mais de detalhe. Mas mesmo assim eu vou aos poucos para não ficar para não perder muito tempo ali, né? Uma coisa que é muito importante a gente reparar na fotografia, nesses tipos de exercício, não só tentar, vou fazer igual e fazendo meio que no modo automático, assim, mas é importante, o principal mesmo é você entender a lógica da coisa, né? Ah, por que na roupa é preta e tem essa cor azulada, né? Por que na testa dele vai para o lado do branco ali na luz e tudo mais? Então é importante ao mesmo tempo que você vai fazendo essa pintura e tentar entender a lógica da coisa, porque aí você consegue aplicar aquilo numa ilustração que você não está usando uma referência dessa forma, né? É o principal ganho que a gente tem com esses exercícios usando fotografia como referência é entender a lógica da coisa, seja a lógica, como que está dobrando o tecido, seja como que funciona aqui o cabelo, ele não é muito certinho, tem um meio que emaranhado, se eu fazer tudo certinho não vai ficar natural e tal. Então o principal é a gente prestar atenção nisso e memorizando o porquê, né, do que a gente está fazendo ali, o porquê daquelas informações que a gente está pegando da fotografia e aplicando, aplicando no exercício.
Tipo, o rosto humano, aqui no caso, tem várias cores, não é só na parte de onde que tá a sombra é mais amarelado ali, bege, na luz vai pro lado do branco, azulado. Não é só isso, né? Por exemplo, na boca tem mais vermelho, próximo dos olhos e no nariz também. Na orelha ali também, como ela é mais fina ali, meio cartilaginosa, né? Então ela é meio translúcida, dá para perceber ali melhor o sangue que está ali, né? Então fica com esse tom meio laranja, né? Então é importante a gente analisar todas essas informações assim. Aqui começando a colocar alguns detalhes já ali na roupa, né? A questão das costuras e tal. O rosto ali eu já consegui uma quantidade X de informação. Ainda não está parecido como eu quero com a referência, né? Ainda está meio com a cara torta ali. Mas aí eu vou pro cenário, pra roupa, até para não ficar muito cansado da imagem, nem ali cansado daquilo que eu estou fazendo. É bom ir variando e colocando os detalhes tudo ao mesmo tempo, né? Fazendo algumas marcações ali da bordado na roupa, né? Coisa que eu não vou, nesse caso aqui, eu não vou tentar deixar o mais real possível, vou só tentar colocar as informações ali. Uma coisa que eu faço de vez em quando, como eu não comecei a imagem com as linhas, né, tentando ali já definir muito bem a forma, eu comecei com as manchas de cores, uma vez ou outra eu vou me dar conta de que tem alguma coisa torta. Por exemplo, pouco tempo atrás eu dei uma ajustada aqui no ombro dele, né? Eu fiz a seleção, dei um Ctrl T ali e fui arrastando e distorcendo até ficar mais próximo da referência, né? Vou fazer isso também ó, no rosto e algumas coisas. Já fiz, aliás, no rosto, no olho ali, né? Deu uma aumentada. Então é uma coisa interessante também. E à medida que a gente vai colocando esses detalhes, vai ficando mais nítida a imagem, a gente vai percebendo melhor a relação, né, de tamanho de uma coisa com a outra. Ah, eu tinha visto que o ombro estava muito pequeno em relação ao resto do corpo dele aqui. Então aí eu sair lá na seleção e ajustar. Mesmo estando na mesma camada ali, é só selecionar certinho ali e depois e consertar. Olha, aqui eu tentando meio que emular ali essa textura do metal na roupa, né? Com a pincelada ali mesmo, sem colocar tanta informação. Tentando fazer ali esses arcos de metal, né? Uma coisa também que é bom a gente pensar nisso que eu falei de entender a lógica da coisa, é importante pensar que tipo de material é esse. Por exemplo, o rosto dele, a textura da pele, tem uma quantidade, ela é opaca até certo ponto, ela é reflexiva até certo ponto, né? O couro da roupa dele ela já é bem diferente, ela já reflete muito mais. Então, os reflexos já estão bem mais marcados ali, né? Na pele isso já é algo mais difuso e tal. Então é bom a gente ter controle e entender que material que é aquele, porque sei lá, ó, eu estou pintando aqui o couro, eu percebo que o couro ele reflete muito o que está ao redor, né? A cor, tipo, ele está bem azulado por conta do céu. Então se eu, sei lá, vou fazer uma ilustração que tem uma tocha do lado do fogo, ou do lado do fogo, tem uma tocha do lado de um personagem que também está usando uma roupa de couro, eu já vou lembrar, ó, peraí, o couro ele é reflexivo, mais reflexivo que a pele, então ele já vai refletir, ele vai ter mais essa cor do fogo do que a pele, por exemplo. Então a gente tentar entendendo essas lógicas, né? Aqui eu já dei um zoom maior no rosto, já estou ajustando, tentando deixar mais próximo da referência. Ele tem uma tatuagem ali, né? Só que por conta ali em cima da orelha, por conta da textura e da sujeira ali da pele, ela fica meio apagada, né? Então, nesse exercício aqui, eu tentei resolver mais tudo isso com esse pincel retangular mesmo. Não utilizei um pincel de textura diferente, né? Apesar de que esse pincel retangular, ele já tem uma certa textura ali. Então, se eu usar ele maior, ele já vai deixar uma textura que a gente pode até perceber aí no céu ali.
interessante que agora, gravando o áudio, já tem várias coisas que eu percebo na ilustração, no exercício, que eu não percebi na hora que eu pintei. Então eu já faria, por exemplo, o tom de pele dele um pouco mais quente, né? Tá muito marrom e a referência já está um pouco mais pro lado laranja e tal. É, então é interessante que a gente, cada vez que a gente vê, a gente percebe de um jeito diferente, né? Sempre recomendo para meus alunos fazer bastante desses exercícios, assim, com referências diferentes, né? Durante o curso a gente faz esses exercícios focado em texturas e iluminações específicas, assim, né? Tem a aula que a gente estuda esses tipos de materiais, tipo opacos, reflexivos e translúcidos, né? Que aí a gente tem exercícios específicos desses tipos de materiais. Tem os exercícios de figura humana, que é mais próximo disso aqui. Tem os exercícios com texturas de animais, né? Texturas de vegetais, rochas e tal. Então, durante o curso a gente tenta diversificar, né, todas essas informações que a gente vai pegando com esses exercícios de referência, né? E mais pro final do curso aí já tem os exercícios um pouco mais complexos, assim, que a gente não tem uma referência única, assim, né? Já é mais próximo da ilustração em si, né? A gente tem que, de fato, fazer uma ilustração utilizando o conhecimento desses exercícios com fotografia. Uma coisa muito interessante também, que provavelmente eu não vou gravar um vídeo disso, porque já fica mais difícil, que é você fazer os exercícios utilizando objetos de fato, sem ser a fotografia, né? Eu fiz pouco tempo um exercício assim e percebi que vendo o objeto você consegue perceber bem mais informações de cor do que vendo a fotografia, né? Sei lá, monta aí um cenáriozinho do lado do computador, aí do lado do monitor, bota alguns elementos diferentes, né? Se você tiver, sei lá, algum boneco, alguma coisa de metal, alguma coisa de vidro, enfim, vai colocando todas essas informações ali e aí depois você faz esse exercício de observação. Bem, é isso aí. Esse foi o exercício aí de pintura utilizando a fotografia aí do Ragnar. Logo, logo eu posto mais vídeos para vocês aí e até a próxima. Valeu!